Bom, pessoal, então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é o estado vibracional, tá? Vocês podem pensar essa resposta agora na cabeça de vocês. Afinal de contas, o que é o estado vibracional? Pense como você responderia essa pergunta, qual é a sua definição, o que você responderia, né? Para pensar um pouco, você se questionar. Afinal de contas, o que é o estado vibracional? É um fenômeno, é uma técnica, é uma ocorrência, enfim. Bom, pessoal, estou trazendo então aqui uma definição do livro, né, do estado vibracional que eu comentei para vocês, né, que é a seguinte, né, o estado vibracional, aliás, o EV é um estado de maior ativação energética, tá, desencadeado a partir da intensificação das energias pessoais e evidenciado pela sensação de vibração interna da qual deriva o nome. O que isso quer dizer? Então, o estado vibracional é quando você atinge uma maior ativação das suas energias. Todos nós temos energias que estão passando aí pelos nossos chakras, nossos canais energéticos, que estão vitalizando, né, o nosso corpo físico. Então, todo ser vivo, né, tem energias passando pelo seu corpo, e o ser humano não é diferente. Mas o que acontece? Quando você consegue acelerar, ativar mais essas energias, você pode chegar ao ponto em que você atinge o estado vibracional, tá? E na hora que você atinge esse ponto, você sente essa sensação, né? Você percebe que todo o seu corpo está vibrando, né? É daí que deriva o nome, estado vibracional. A pessoa entra num estado de vibração no sentido que ela percebe que todo o seu corpo está vibrando. Na verdade, o que estão vibrando são as suas energias, que estão muito ativadas. Quando todas as nossas energias estão vibrando, dá a impressão que o corpo todo está vibrando. Mas se você parar para prestar atenção, não é o seu corpo físico, tá? São as suas energias que elas passam por todo o corpo físico. Então, o fenômeno é descrito dessa forma, né? A pessoa sente que está tudo vibrando, mas não é uma vibração física. Obviamente que para você chegar nessa vibração, nem todo mundo vai fazer pela primeira vez a técnica do estado vibracional e vai sentir isso, né? Raramente alguém faz pela primeira vez e sente. Na maioria dos casos, as pessoas precisam insistir nisso, trabalhar por semanas, por meses e às vezes até anos, para finalmente sentir essa vibração no corpo todo, característica do estado vibracional, tá? Então, demanda um investimento. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Esse tempo, né, esse time, né, da determinação da pessoa também, das práticas energéticas que ela faz, para chegar nisso, tá? Então, isso é o estado vibracional. Esse momento que você entra num estado de maior ativação das suas energias e percebe que todas as energias estão vibrando. Então, como que se identifica o EV, né? Conforme eu estava falando, a principal característica, né, de identificação do estado vibracional, ou seja, como eu sei que eu estou em EV? Você sabe que você está em EV, você tem certeza quando você entra nesse estado, né, de maior ativação das suas energias e sente como se todo o seu corpo estivesse vibrando, tá? É um estado muito característico e quando ocorre isso, a pessoa não tem dúvida que está ocorrendo. Mas é óbvio que no início a gente tem muita dúvida. Será que eu entrei? Será que eu não entrei? Porque você ainda não experimentou essa sensação com clareza. Então é normal no início ter dúvida, né? No início do desenvolvimento e aos pouquinhos você ir percebendo cada vez mais até não ter mais essa dúvida, tá? E só para comentar, essa percepção ela é parapsíquica. O que significa isso? Não é física, tá? Você não está sentindo com o seu corpo físico. É algo que está além do físico, tá? Então a gente chama isso de parapsíquico. Agora, é claro que junto com o estado vibracional existem sensações coadjuvantes, eu estou chamando assim. Ou seja, junto com o estado vibracional, geralmente as pessoas sentem um bem-estar, às vezes um aumento da lucidez, sensação de calor, de frio, de arrepio, pulsação, ativação dos chakras, N outras sensações, né? Balonamento, que é aquela impressão que o corpo está maior ou que você está mais leve. Então, tem N sensações que podem ser coadjuvantes, podem ocorrer junto com o estado vibracional.
Mas a sensação que te dá certeza que você está em estado vibracional é a vibração, né? A percepção dessa vibração em todo o seu corpo, tá? De uma maneira uniforme. É isso que caracteriza o EV, porque você pode mexer suas energias, sentir um bem-estar e não ser propriamente o estado vibracional, pode ser só você movimentando suas energias, tá? Então, só para deixar bem claro, isso é que a gente está chamando de estado vibracional. Aqui, pessoal, nós estamos apresentando a técnica do estado vibracional, tá? Que também pode ser chamada de circulação fechada das energias, tá? É um sinônimo. Que é a principal forma, né, que a Conscienciologia propõe para você vivenciar o estado vibracional, para você se desenvolver, para você aumentar a sua sensibilidade de energias, tá? Ela tem uma série de benefícios, mesmo que você não atinja o estado vibracional, pois pode acontecer de você fazer a técnica e não atingir esse estado maior de ativação energética, mas mesmo assim tem benefícios. Mas é óbvio que na maratona do EV, né, nós estamos buscando também atingir, né, o EV em si, que mostra que você fez a técnica com bastante competência, que você conseguiu atingir o objetivo. Tá? Então, basicamente, como é que é essa técnica do EV? Você vai acumular, né, ali energias, um bloco de energias no topo da sua cabeça, como está mostrando aqui na figura, tá? Então, você vai, pela sua vontade, você vai puxar suas energias ali para o topo da sua cabeça, em formato assim, um bloco de energias, e daí você vai deslocar esse bloco de energias em direção aos pés, e ao chegar lá nos pés, você vai deslocar novamente até o topo da cabeça, e você vai continuar fazendo isso, e à medida que você vai fazendo, o seu energossoma vai ativando mais, né, o seu corpo de energias, enfim, as suas energias todas que estão abrangendo ali seu corpo, vão ativando até que você pode atingir o estado vibracional quando realmente você chegou numa ativação maior, tá? Então, agora nós vamos ver um vídeo no qual vai ser demonstrado isso de maneira dinâmica, vamos dizer assim. Então, basicamente, conforme vocês podem ver, né, as energias estão ali, aquela nuvem, né, de energias no topo da cabeça, foi deslocada até lá nos pés, ok? E agora vai ser novamente trazida até o topo da cabeça e de novo aos pés, e assim, então, essa é a execução da técnica, tá? Fazer o deslocamento da energia dessa forma, passando por dentro ali do seu corpo, tá? Também um pouquinho por fora. Se você fizer com uma boa competência, conseguir fazer com consistência, né? O seu energossoma vai ativando cada vez mais, daí você pode acelerar um pouco mais esse movimento e, finalmente, atingir o estado vibracional. Tá? Aqui, então, está sendo representado, ó, toda a energia da pessoa ficou ativa, muito mais ativa, e nesse momento é que a pessoa sente vibrar o corpo todo, tá? É isso que mostra, então, a ocorrência do estado vibracional. Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida sobre o EV em si? Bom, qualquer coisa me avisa. Se tiver alguma dúvida muito pertinente. Professor Vitor. Sim? O Anderson está perguntando se essa aura branca é toda imaginada. Não, na verdade, assim, isso ali é uma representação gráfica do que seriam as suas energias ativadas, tá? Então, as suas energias, se você fizer o movimento, elas vão ativar, mesmo que você não esteja vendo, tá? Isso pode ser percebido de várias formas. Mas a pessoa não precisa imaginar. Na verdade, ela vai movimentar pela vontade dela as energias e vai tentar perceber que efeitos isso tem. Com o tempo, você vai conseguir perceber cada vez mais as energias, e aí você vai poder ver quanto que você realmente está movimentando das suas energias, ok? Então, a ideia é que você puxe as suas energias, manobre, movimente, circule, pela sua vontade, sem precisar imaginar alguma coisa. Agora, se no início você quiser usar esse artifício, né, de imaginar as suas energias se deslocando, tenha em vista que o objetivo final é você não precisar dessa imaginação. O objetivo é que você sinta as energias cada vez mais e apenas pela sua vontade você consiga
fazer a técnica, sem precisar da imaginação. E tem outra pergunta, Vitor. O pessoal está perguntando se o EV é sempre percebido, ou a pessoa pode entrar em estado vibracional sem perceber. E quais são os impeditivos do EV? São bastante tópicos, né? O que acontece? Pode ocorrer alguns casos da pessoa atingir um estado de ativação maior das energias correspondente com o estado vibracional e não perceber, no começo do desenvolvimento. Tá? Isso pode mesmo acontecer porque ela ainda não tem a percepção refinada ou precisa desenvolver mais essa sensibilidade energética para realmente sentir a vibração, tá? Mas, com o passar do tempo, se você atingir estados vibracionais cada vez mais intensos, mexer com isso, chega uma hora que você vai perceber, tá? Mas é um processo de desenvolvimento. Parta do princípio que se você não está sentindo a vibração no corpo todo, você precisa... É interessante você mexer com a energia até chegar nisso, para você ter essa certeza. Mesmo que no início você só perceba, por exemplo, um bem-estar e outros benefícios, é importante que a gente mexa até sentir realmente o estado vibracional. E isso demanda um tempo de desenvolvimento, isso que eu falei, demanda um investimento, um período, tá? E os impeditivos, como eu falei, são inúmeros, tá? Inúmeros fatores, né, que podem dificultar. Então, isso a gente vai precisar abordar nas próximas apresentações, tá? Nós vamos ter 3 apresentações de qualificação nos próximos 3 sábados seguidos, tá? Nesse mesmo horário, nós vamos ter apresentações sobre esses temas. Quer dizer, conversa sobre todas essas dúvidas que vocês tiverem, e daí vai ser possível explicar mais detalhadamente, entrar no caso de cada um, a pessoa trazer a sua casuística e poder abordar mais isso, tá bom? Então, agora vamos dar continuidade, que aqui o objetivo era apresentar um pouco o estado vibracional para vocês, para a gente estar falando da mesma coisa, e agora nós estamos partindo já para apresentar um pouco mais da maratona em si, tá? E aqui, então, são as 10 fases de desenvolvimento do estado vibracional que a gente está propondo, tá, didaticamente nessa maratona. Essas fases também estão no manual da maratona que vocês receberam lá no Google Classroom, tá bom? Qualquer dúvida, avise quem não tiver acesso. Mas aqui eu vou explicar brevemente, tá? Então, tem 10 fases, né? Como falei, são didáticas, né? Então, a primeira seria aquela pessoa ainda que nem sabe que tem um energossoma, não sabe que tem energias, tá? Acredito que praticamente ninguém esteja nessa fase por estar aqui nesse evento, tá? Mas todos nós já passamos por isso, eventualmente, né? Até aprender, até saber que existem energias, a gente pode ter levado um tempo aí de vida, vamos dizer. Ok. Então, fase número 2 é aquela pessoa que não tem nenhuma percepção, ou pelo menos relata que não está tendo nenhuma percepção ao fazer a técnica do estado vibracional. Ou seja, ela circula energia para cima e para baixo, mas, a princípio, ela não percebeu nada, tá? As pessoas podem passar por esse fato. Só para comentar para vocês, eu passei por todas essas fases que eu vou apresentar aqui para vocês, assim, mais ou menos todas elas, tá? Então, isso é plenamente possível. Aí vem a terceira fase, tá? Na qual a pessoa, então, ela teria percepções apenas no corpo físico dela ao realizar a técnica do EV. Ou seja, circula energia para cima e para baixo e percebo, por exemplo, calor, frio, arrepio, pulsação de alguma região do corpo, mioclonias, que são aqueles movimentos musculares involuntários, por exemplo, dá uma tremidinha no ombro, uma tremidinha na perna, em algum músculo. Movimentos peristálticos, que são aqueles ruídos de digestão, por exemplo, quando você passa energia bem na região abdominal, poderia estar ouvindo isso. É claro que você tem que mapear, né? Você tem que ver, não é só porque você estava trabalhando energia e sentiu alguma dessas coisas que foi por causa da energia. Você vai precisar ver se realmente tem essa relação direta, né? Dentre várias tentativas, anotando e tudo mais, ok? Então tá. Nesse ponto aqui, sim, muitas pessoas podem estar nesse ponto aqui, nessa fase 3, ou seja, tem repercussões somente no corpo físico ao fazer a técnica do EV. Ou percebem mais esse tipo de repercussão, tá? Aí nós vamos passar para a fase 4, que é aquela pessoa que já tem percepções energéticas diretas, né, ao realizar a técnica do EV. Ou seja, ela percebe, por exemplo, o movimento do fluido da energia,
dentro e fora do corpo dela, a pulsação da energia em si, e não do corpo físico, tá? Então, por exemplo, a energia pulsando em algum chakra, a vibração em algum local, por exemplo, localizado lá nos palmo-chakras, vibrando bem no centro da mão, quando ela mexe com energia, por exemplo. Então, essa pessoa ela já está percebendo o comportamento da energia em si, tá? Já mostra uma sensibilidade maior do que só repercussões no corpo físico, ok? Então, a energia você pode perceber, né? Como um fluido, realmente, dentro e fora de você, tá? E você está percebendo já propriamente a energia em si. E nós vamos para o número 5, que é aquela pessoa que já vivenciou a sensação clássica de vibração em todo o corpo, tá? Porém, ainda não consegue desencadear esse fenômeno pela própria vontade com alguma regularidade no dia a dia dela. Ela vivenciou em algum momento essa vibração no corpo todo, de repente, um estado vibracional patrocinado, de repente, durante um processo projetivo, mas ela não consegue ainda desencadear pela própria competência, tá? Então, seria o passo 5. E aí nós vamos passar para o 6, que é aquela pessoa que tem sucesso na ativação do EV em menos de 20% das suas tentativas, ou seja, ela precisa se esforçar, ela precisa tentar algumas vezes, né? Pelo menos aí umas 5 vezes, ou por um tempo mais longo para conseguir. Então, demanda um esforço ainda muito grande para ela atingir essa vibração no corpo todo, tá? Daí nós temos o passo 7, que já aumentou mais a taxa de sucesso, né? De ativação do estado vibracional. Ou seja, ela toda vez que ela tenta, né? Fazer a técnica do estado vibracional, nem sempre ela consegue, mas em algumas tentativas ela consegue. Isso é muito comum, pessoal, fazer a técnica e nem toda vez conseguir, tá? Principalmente para quem está desenvolvendo. Tá? O nosso objetivo é conseguir chegar a sentir o estado vibracional, entender que uma coisa é a realização da técnica, que é circular as energias, e outra coisa é você realmente atingir o estado vibracional, a vibração no corpo todo. São coisas diferentes. A técnica tem benefícios, mas a técnica não é o EV em si, tá? O EV é quando você sente vibrar o corpo todo. É interessante que vocês saiam dessa apresentação aqui sabendo isso, mas não para ficarem desmotivados. Pelo contrário, você sabe o que é e você vai se esforçar para chegar lá. E valorizar as percepções que você já tem, né, quando você atinge, né, quando você faz a técnica. Você precisa valorizar. Se você tem repercussões no corpo físico e está percebendo isso, valorize isso. Se já tem alguma percepção energética, valorize também. Mas saiba que a meta é atingir a vibração do corpo todo, tá? Mesmo que isso demande um certo investimento. E demanda, né, para a maioria das pessoas, demanda um bom investimento. O passo 8 seria ali, já aumentou mais a taxa, né? Então a pessoa já consegue ali, na maior parte das suas tentativas, atingir o estado vibracional. Passo 9 seria aquela pessoa que já tem sucesso na ativação em mais de 90% das tentativas, ou seja, praticamente todas. E, finalmente, então, além de conseguir atingir o EV em praticamente todas as tentativas, ela também começa a desenvolver um controle sobre a intensidade do estado vibracional. Então, ela chega naquela vibração no corpo todo e ela consegue, pela vontade, aumentar um pouco mais essa vibração, e ela vai desenvolvendo isso. Mas ela vê que ela tem uma capacidade de aumentar, em algum nível, a vibração, a intensidade da vibração, após atingido o estado vibracional. Então, com essas 10 fases, a gente espera estar atingindo aí praticamente a maioria das pessoas, assim, de modo didático, para que você se identifique, por exemplo, com alguma delas e veja que existem fases mais à frente para que você foque nesse desenvolvimento. Bom, pessoal, até aqui tudo tranquilo? Josélia, alguma questão mais objetiva? Nós temos algumas perguntas aqui, Vitor, vou passar algumas para você. Tem uma aqui perguntando, mas tem a ver... Está falando das repercussões, né? Uhum. Perguntando... Só um minutinho. Vamos atender, então, umas 3 perguntas agora. Tá bem.
Já respondi algumas perguntas aqui no chat, tá, Vitor e José? Só para esclarecer, mas se sentir necessidade, fique à vontade aí. As pessoas estão perguntando se o EV pode ser feito em qualquer posição do corpo, com os braços unidos, afastados, pernas cruzadas. Sim, essa tem sido uma dúvida até frequente. O que acontece, pessoal? A técnica da instalação do EV, a técnica do EV, né, que é aquela questão de circular energia para cima e para baixo, pode ser feito nas mais variadas posições, não tem uma restrição. Apesar de que a proposta da técnica é você fazer em pé, tá? Então, assim, a principal referência é você fazer em pé. Agora, nada impede que você faça sentado, você também pode fazer deitado, recostado, testar nas diferentes posições. A gente só faz a ressalva de quem está iniciando com isso agora, né? Não se conhece ainda ou está iniciando no processo, evite fazer em situações em que você precisa um certo cuidado com o seu corpo físico, sei lá, atravessando a rua, dirigindo o carro, cortando alguma coisa, cozinhando, esse tipo de coisa. Então, você evita fazer nesse tipo de situação, tá? Mas se você está focando só ali na técnica, você pode fazer, sim, sentado, de pé, deitado, recostado, nas mais variadas posições, não existe um impeditivo para isso. É até interessante que você teste e treine nas diferentes posições, tá? Para não se limitar a uma forma só. Agora, o EV em si, né? Tem a técnica e tem o EV. O EV em si também não tem um problema. Só que, quando você consegue atingir... Toda vez que você vai mexer com energia, pode ocorrer um processo que a gente chama de descoincidência, tá? Que é começar a haver uma soltura maior entre o seu corpo físico e o seu corpo extrafísico, né? Com a soltura energética que vai ocorrer. E isso pode deixar você, como a gente chama, descoincidido, tá? Então, isso pode fazer com que você não tenha tanta precisão, por exemplo, com o seu corpo físico. Então, não é recomendado, por exemplo, você mexer com energias e levantar e descer ligeiro uma escada, por exemplo. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Primeiro, apertar bem as mãos, assim, se fixar bem no corpo físico, para depois fazer, assim, sair caminhando, por exemplo, e com calma, tá? Para ir se conhecendo. Você vai saber, se você prestar atenção com o tempo, você vai saber quando você está mais descoincidido ou menos descoincidido, para cuidar bem, digamos assim, do seu corpo, não ter nenhum acidente nesse sentido. Tem uma... Oi. Ô, Josélia, posso fazer uma pergunta aqui? Só para o Edivaldo, de Goiânia, pergunta que eu acho que a pergunta dele é bem interessante e pertinente. Ele pergunta, pede para comentar as diferenças básicas entre sinalética, energética, parapsíquica, que se parece com o EV, e os EVs que são causados por assédios extrafísicos, e EVs que são de causa não volitivas, que não são pela vontade pessoal, tá? Sim. Então, tem o EV que você mesmo vai fazer, né? Pela sua competência, você vai parar lá, mexer com as energias e, quem sabe, ativando muito bem, você atingir o estado vibracional. Então, seria um EV realizado pela sua própria vontade. Tem EVs que são, digamos assim, espontâneos, ou que não foi você quem provocou, né? Isso pode acontecer, por exemplo, um retorno projetivo. Então, você sai e volta do corpo, né? E isso gera um estado vibracional. Você acorda em estado vibracional, você faz um relaxamento muito grande e, de repente, você está em estado vibracional. Então, já é um EV provocado pela sua soltura ali dos corpos, vamos dizer assim, um EV que aconteceu quase de uma forma parafisiológica, vamos dizer assim, né? Não foi nem você nem outra consciência que gerou. E tem os EVs que são gerados na gente por consciências extrafísicas, que podem, né, ocorrer. Então, por exemplo, pode ter o caso de uma consciência extrafísica amparadora, por exemplo, que é um conceito que a gente traz, né? Uma consciência positiva, que entenda de evolução, enfim, e que vai lá propiciar para você, por exemplo, um estado vibracional, patrocinar um estado vibracional, gerar uma ativação, às vezes até com o intuito de você conhecer o que é o estado vibracional, tá? Se desenvolver. Tá? Só que junto com esse EV que é gerado por uma outra consciência em você, tem um padrão, você vai sentir esse padrão. Como que você se sente com isso? Tem um padrão de energias daquela consciência extrafísica que ela gerou em você.
tá? Que pode ser, enfim, mais fraterno, de pacificação, etc. Então, vai ser uma consciência não muito bem intencionada também pode tentar mexer com as suas energias, né? E você pode tentar mapear um pouco do padrão. Que tipo de energia está interagindo com a minha? Como estou me sentindo, né? Quando eu estou recebendo esse estado vibracional patrocinado, porque se não sou eu que estou fazendo, eu também não estou numa condição de grande descoincidência, por exemplo. Aí você vai vendo as hipóteses, né? Então, eu vejo que você tem, não é só porque é um estado vibracional patrocinado que seria, assim, 100% positivo. Você tem que avaliar cada caso. Se é realmente amparado, vai vir com um padrão de amparador. Se não for, vai vir com um outro padrão. A gente tem que ter essa criticidade e analisar não só a ativação das energias, mas o padrão que está vindo junto. E o padrão que está vindo junto, você vai perceber como que você se sente. Como que você está se sentindo vai te mostrar alguma coisa em relação ao padrão de energias. Enfim, acho que é um assunto um pouco mais complexo para a gente esgotar ele agora, tá? Dá tempo de mais uma, professor? Sim. Uhum. Aliás, acho melhor a gente continuar. Vamos continuar. Tá bem. Porque tem mais uma parte aqui da maratona que a gente nem entrou ainda. Então, pessoal, vamos continuar agora para apresentar a maratona em si, tá? Alguns detalhes da atividade, começando pela equipe. Os professores que estiverem aí, quiserem dar um oi, né, conforme a gente vai chamando, estão convidados. Então, a professora Alessandra, se estiver, acredito que não esteja, né? Qualquer coisa avisa. O professor André Monteiro, que está aí, quer dar um oi. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Então, esse é o pessoal que está na equipe da maratona, tá, pessoal? Para vocês conhecerem. Esse foi o professor André, professor Eduardo Laranjeira. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, professor Eduardo? Professora Estela. Olá, boa noite, bem-vindos. Professor Felipe, já até falou. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Professor Guilherme. Ele teve um problema, teve que sair, Felipe. Tá. O professor Guilherme estava aí antes, mas então, daqui a pouco ele entra. Professora Jamel. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Professora Josélia. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Mauro. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aí nessa maratona. Vamos em frente aí. Todo mundo trabalhando as energias. Vocês vão estar interagindo com o pessoal sempre da equipe ao falar lá no Telegram, enfim, aqui no chat também. Enfim, e daí, por fim eu, então são 10 professores aí na equipe. Bom, pessoal, do cronograma, então vamos dar uma passada. Então hoje, né, o evento da abertura, vocês já sabem, né, sábado, horário das 19 às 20h30, vai ser os nossos eventos, tá? Então foi o de hoje. Amanhã de manhã vai iniciar realmente a maratona, ou seja, amanhã de manhã você deve começar a marcar os seus EVs na planilha. Ok? Um pouco nós vamos mostrar a planilha para vocês. Então, amanhã de manhã, assim que você acordar, já fizer o primeiro EV, marque na sua planilha e assim por diante. Tá? Nós vamos marcar por 31 dias os EVs. Aí, o que é o legal? No próximo sábado já tem um evento de qualificação dos maratonistas nesse mesmo horário, ou seja, você pode já trazer as suas dúvidas, daí vai ser um ambiente só para isso, né, 1h30, para conversar com vocês, para trazer as casuísticas, enfim. E esse primeiro evento, então, vai ser com o professor Félix, tá? Professor Epicom Félix. Aí nós teremos um próximo evento no sábado seguinte, tá? Vai ser um evento que eu vou estar apresentando para vocês também algumas ideias e conversando. Aí no próximo sábado nós temos mais um evento de qualificação, o professor Ailton, que vai estar conversando com vocês daqui a pouco também, um pouquinho. E daí, dia 22/6 termina, então, a contagem dos estados vibracionais, né, o planilhamento. E então,
o próximo sábado, daí será, no sábado seguinte, né, será o encerramento da maratona, onde a gente vai poder ver o antes e o depois de vocês, né? Para isso é importante que vocês preencham os formulários, né, que a gente está enviando. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Aqui o importante é que você agende, né, coloque na sua agenda os eventos, para não perder esses eventos. Então, desde já, né, vocês já receberam esse cronograma, está no manual da maratona, está lá no grupo do Telegram também, então, veja bem certinho, são os próximos sábados daqui para frente, os próximos 4 sábados. Então, vocês vejam que é um evento bem completo mesmo, assim, bem intenso. Vocês podem aproveitar bastante. Aqui, pessoal, as plataformas que nós estamos usando na maratona, tá? Então, o grupo no Telegram é bem importante, que todos participem, nem que você baixe o Telegram só para participar da maratona, depois você deleta se você não gosta dele, mas é bem importante que todos participem do Telegram, porque lá que a gente vai mandar os formulários, é lá que a gente vai mandar conteúdo todos os dias, tá? Tirar as dúvidas de vocês, é mais prático, então é bem importante que você participe do Telegram. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat que os monitores vão, se você não está conseguindo entrar, né, é só pedir para eles que eles vão te ajudar. E no Google Classroom também, é importante que vocês tenham acesso lá, para ter acesso ao kit do aluno, tá? Pelo que eu me lembro, tinha umas 130 pessoas por aí. Então, já temos mais de 500 inscritos na maratona, e só temos 130 inscritos ali no Classroom, talvez uns 105, não, já temos 200 e pouco no Telegram, né? Mas então ainda tem gente para entrar. Se você não está em alguma dessas duas, não tem acesso a alguma dessas duas plataformas, vá atrás, para poder aproveitar. E agora, então, detalhando o kit do aluno, que é composto do manual da maratona, que é importante que você leia, né, todo o manual, ele é bem rapidinho de ler, acho que uns 15 minutos no máximo a pessoa lê ele. Tem todas as informações da maratona. A planilha dos 20 EVs diários é importante que você tenha acesso, a gente sugere que você imprima, né, a planilha para marcar os seus EVs. Então, baixa lá o PDF que está lá no Classroom. Aí nós temos esse documento chamado Diagnóstico do Alto Domínio do EV, que também está lá, um Word, né, disponível lá no Classroom, que você pode baixar, né, e preencher. Esse é para você mesmo, tá? Você preenche, não precisa mandar, não precisa enviar. E temos os formulários que são enviados pelo Telegram, normalmente, né? Também pode ser por e-mail, por outros canais, mas principalmente lá, porque eles precisam ser enviados cada pouco, né? Por exemplo, agora nós temos o formulário pré-maratona. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mas enfim. Só para vocês saberem, então, o kit do aluno tem todo esse material, e os materiais extras, né? Até o pessoal estava comentando, são verbetes, capítulos de livros sobre o estado vibracional. Também está lá no Classroom para vocês acessarem, quem quiser aprofundar um pouco mais. Então, essa é a cara do manual da maratona, né? É a primeira página dele, para vocês conhecerem. E aqui nós temos, então, a planilha dos 20 EVs, tá? Diários para marcar. Essa eu vou até mostrar para vocês como que ela funciona. Basicamente, aqui está a planilha, nós também estamos fornecendo o Excel, né, para depois você lançar as suas notas, para dar a nota final, enfim, para dar ali alguns valores. Mas, basicamente, aqui é o primeiro dia, então, da maratona, ou seja, amanhã você vai marcar no dia 1, tá? Aqui o dia 1, daí dia 2, e assim por diante. Então, amanhã é o dia 1º da maratona, é aqui o 1 que você vai marcar. E aqui estão os 20 EVs. O campo para você preencher os 20 EVs, tá? Na sequência. Então, vamos supor, amanhã de manhã, o seu primeiro EV. Você fez o seu primeiro EV, você tem que ver qual foi a qualidade do EV. Aí você vê a nota. Nota 0, quer dizer que você tentou instalar e não sentiu nada. Nota 1, percebeu a energia circular, mas com dificuldade. Nota 2, percebeu circular, mas não sentiu o EV. Nota 3, sentiu um EV leve. 4 é um EV moderado. E 5, um EV intenso. Então, vamos supor, amanhã de manhã, começou a maratona, eu acordei, vim aqui e fiz um EV, sei lá, percebi levemente, então nota 3. Aí sim você vai fazendo EVs ao longo do dia, vai marcando aqui, por exemplo, 2, 3, 4, assim por diante,
Então, se você tentou, por exemplo, 10 vezes, vai ficar mais ou menos assim, ó, com as suas notas nessa ordem. Se você tentou 20 vezes, vai preencher todo esse campo aqui. Ok? E assim, então, né, no dia seguinte, vai para o número 2 aqui, e assim por diante. Pode ver que ele vai preenchendo aqui automaticamente, né, a planilha do Excel, depois se você jogar suas notas. Mas vamos supor que a pessoa passou todos os dias, né, os 31 dias com essas mesmas notas, então vai dar aqui embaixo um resultado final, vamos dizer assim, né? A média do desempenho de todos os EVs que ela realizou, a média foi nota 2.7. Então, de 0 a 5, ficou em 2.7. E aqui embaixo, então, seria um aproveitamento em relação ao máximo que poderia ser aproveitado da maratona, que seria tirar a nota 5 e fazer 20 vezes por dia com nota 5 durante os 31 dias, daria 10. Então, se deu 5.4, a pessoa tem uma noção, mais ou menos, de como é que foi o aproveitamento dela. Então, basicamente, é assim que preenche a planilha, pessoal. Qualquer dúvida, vocês avisem, tá? Mas é nessa ordem aqui. Aqui é a cara do diagnóstico de alto domínio do estado vibracional, né? Aquele documento que a gente falou, do Word, para você preencher. E aqui, como é, né, os nossos formulários. Então, pessoal, aqui que eu estava comentando antes. O formulário pré-maratona ele precisa ser preenchido no máximo até hoje, à meia-noite, porque ele é antes da maratona começar. A partir da meia-noite começa a maratona. Então, assim, poucas pessoas responderam até agora. Nós temos mais de 500 inscritos e, antes da gente começar a apresentação, tinha em torno de 80 respostas só desse formulário. Então, eu vou pedir para vocês, todos que puderem, que estão aqui nessa reunião agora, se puder abrir já esse formulário aqui com o link que os monitores vão colocar, tanto no Telegram quanto aqui no chat, se vocês puderem abrir e já responder, é muito importante para saber como você estava antes da maratona, em relação ao estado vibracional. Porque no final, né, da maratona nós vamos ter um formulário para saber o depois. E ainda por cima nós vamos ter um para cada semana da maratona. Então, quando finalizar a primeira semana da maratona, vai ter o formulário da primeira semana, com as mesmas perguntas. Daí da segunda, da terceira e depois o pós-maratona. E a gente precisa ir mandando eles pouco a pouco para vocês, tá? Para evitar que responda-se fora da ordem, né? Por exemplo, o pessoal responde o pré-maratona após a maratona ter iniciado, por exemplo, não daria. Então, quem puder responder, né? É bem importante, tá? Nós estamos aqui com 192 pessoas. Então, o ideal aqui... Vitor, o link acabou de ser compartilhado aqui no chat. Para quem não acessou ainda, o professor André Monteiro acabou de compartilhar aqui no chat, tá? Ótimo. Para facilitar. Então tá bom, pessoal. Então é bem importante que vocês preencham ele e pouca gente estava preenchendo, tá? Em relação ao total de participantes. Qualquer dúvida que vocês tenham, como preencher, se alguém não está conseguindo, é só avisar a equipe que o pessoal ajuda. Então, agora, para fechar, né, as atividades da maratona, o que você tem que fazer na maratona? Né? O que está sendo proposto, né, para você ter um bom aproveitamento da maratona? Acessar, né, e acompanhar o grupo no Telegram, é bem importante, tá? Nós vamos, como eu disse, ter postagem todos os dias, com frases, enfim, com conteúdo, para você estar engajado, você estar sempre motivado, aprendendo sobre o estado vibracional. É muito importante que você acesse o kit do aluno lá no Google Classroom, tá? Com todo o material. Se mesmo você não está conseguindo acessar, você não vai conseguir, pede lá no Telegram, enfim, que a gente manda qualquer coisa, o PDF ali a gente manda os arquivos, né, para você, qualquer coisa, tá? Mas o ideal é que todo mundo acesse por lá. A gente sugere que você imprima a planilha dos 20 EVs diários, que também é um PDF disponibilizado, tá? Para marcar realmente manualmente ali, com lápis, com uma caneta, seus EVs. Ler o manual da maratona, é interessante, né? Importante para o bom aproveitamento. Responder os formulários conforme a gente vai enviando.
preencher o arquivo, né, que eu falei, de diagnóstico do alto domínio do EV, para você se conhecer mais em relação ao estado vibracional. E participar, obviamente, de todos os eventos da maratona que você puder, né? Nós já mostramos como é que está o cronograma. E, basicamente, então, amanhã de manhã também dá início aos registros, tá? A partir da manhã, né? Enfim, começar a fazer tentar fazer, né? Os 20 EVs diários que você se propôs e marcar na planilha. Então, aqui, só para fechar, tem um espaço para mais uma dúvida. Tem alguma dúvida específica? Tem sim, Vitor, vou passar para você aqui. Tem uma pergunta da Anne Muniz, perguntando assim, como uma pessoa ansiosa consegue fazer o EV? Como eu disse, o estado vibracional ele é um processo muito individual. A técnica é a mesma para todo mundo, né? Pelo menos a técnica do EV, né? Proposta da mesma maneira, mas é muito individual. Então, o desafio de fazer a técnica, de buscar atingir o estado vibracional, cabe a cada um. Então, você vai dentro dos seus dificultadores ver o que facilita, né? Se você é muito ansioso, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem parar quietas no lugar, então a pessoa, se ela se mexe muito fisicamente, dificulta ter percepções, né, das energias. Se ela tivesse parado era mais fácil. Então, precisa ir cuidando disso, né? Às vezes a ansiedade, dependendo do caso, ela pode estar atrapalhando outros fatores da sua vida, então pode ser interessante você cuidar disso, né? Ao mesmo tempo que você tentando fazer essa concentração, mexendo com as suas energias, você também faz um treino de concentração e tentar administrar, digamos, mais essa ansiedade. A Anne ainda pergunta, Vitor, se a taquicardia e respiração ofegante são normais no EV? Não, não é a conduta padrão, vamos dizer assim. O que acontece? Existe um problema que, às vezes, até vou aproveitar para dar uma passada geral, brevemente, né? Que é assim, evite sincronizar sua respiração com a subida e a descida da energia. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que acelerar um pouco mais e daí você vai acabar acelerando a sua respiração, não vai funcionar. Então, evite fazer essa associação da inspiração com a energia subindo e a expiração com a energia descendo. Não faça isso. Esqueça, a respiração é uma coisa, a manobra é outra. Tá? Não associe as duas coisas, senão realmente isso pode pode atrapalhar, né? A pessoa vai querer acelerar a circulação e vai acabar ficando difícil de acompanhar com a respiração. Outra coisa é evite acompanhar com os olhos também. Que tem pessoas, às vezes, que tentam acompanhar com os olhos e dá dor de cabeça. Também não é interessante. E evite também mexer o corpo para frente, para trás. O ideal é que você fique com o seu corpo parado e dê comando para as suas energias. Esse é o ideal. Então, assim, dentro disso, se na hora que você estiver movendo com as energias houver alguma repercussão ali no seu corpo físico, aí tem que avaliar cada caso, né? Você está mexendo com as suas energias, equilibrando elas mais. Então, o ideal é fazer isso e monitorar, anotar, juntar várias vezes, né? E mais informação. Você pode estar trazendo essa dúvida numa próxima apresentação, que a gente consegue ouvir você daí qualquer coisa, para você explicar, para ver se tem um padrão, e assim por diante. Outra pergunta, professor? Agora vamos ter que responder depois pelo chat, tá? Senão não vamos finalizar a apresentação. Então, vou passar agora, vamos continuar, vou passar agora para o professor Felipe, a parte dele. Olá, pessoal, novamente. Mais uma vez, uma satisfação, um grande prazer estar aqui com todos vocês. A gente está aí com o número de 193 presentes. É muita energossoma junto aqui, né? Concentrando aqui, focando aqui nessa apresentação. Então, é muita assistência ao mesmo tempo sendo realizada, né? Então, vamos falar um pouco sobre as otimizações para que cada um de nós, participantes, né, possamos aproveitar melhor essa oportunidade holopensênica da maratona, né? Então, são pessoas de várias partes do Brasil, do mundo, inclusive, se conectando num trabalho, né, que é praticamente grupal, né, que é o holopensene da maratona. Então, a primeira coisa que a gente sugere é que você dê um propósito para a sua participação
na maratona. Porque o EV, ele é meio, ele não é finalidade, ele é meio para a evolução, para você desencadear suas reciclagens, né? Para você trabalhar uma série de questões, atributos evolutivos que vão favorecer a aceleração da sua evolução, tá? Então, qual a meta pessoal que você gostaria de trazer? Você pode passar, por favor, Vitor? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Para você, para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então, algumas metas que voluntários, pessoas, alunos, até pessoas de primeira vez podem implementar o seguinte, né? A primeira coisa, pessoa que nunca sentiu nada de energia, ela pode sair da maratona sentindo alguma coisa, né? Excedendo a dimensão energética. Então, isso já é uma meta interessante. A pessoa que ela é cética em relação à questão das energias, que é uma coisa, um aspecto positivo, porque está alinhado com o princípio da descrença, né? Então, a pessoa ela colocar a meta de, por exemplo, perceber o estado vibracional, perceber as próprias energias e começar a perceber as energias das outras pessoas, dos ambientes. Para quem já está trabalhando EV há algum tempo, né, e quer aprofundar, a maratona é uma oportunidade, por exemplo, para você intensificar o processo dos EVs, alcançar o autodomínio do EV e, quem sabe, escrever um artigo, um verbete a respeito de matemática ligada ao estado vibracional. Então, fica essa sugestão aí. Para quem, por exemplo, está pensando em fazer a TENEPS, a maratona é uma grande oportunidade para a pessoa pensar sobre aspectos da preparação para a TENEPS, principalmente a questão energética, o autodesenvolvimento energético que vai gerar um estofo energético para favorecer as escagens lúcidas no dia a dia, melhorar a qualidade da desassim, melhorar a qualidade das assimilações simpáticas e por aí vai, tá? A pessoa que está, por exemplo, querendo entrar para o processo da docência conscienciológica, obviamente que ela vai fazer assistência, ela precisa melhorar o nível de coerência. Então, o EV vai levantar poeira. Levantando poeira, vai tirar a pessoa da zona da conformidade. Porque conforto ninguém fica, né? O pessoal está lá na mesmex e não é muito confortável. Então, ela vai sair da conformidade. O EV vai ajudá-la a sair dessa condição. E aí ela vai, enfim, entender o que ela precisa priorizar nas reciclagens dela para chegar na docência. Então, a maratona vai ser uma imersão energética para ela começar a ver pontos que ela precisa reciclar, por exemplo, para poder começar a TENEPS, para começar a docência. Então, ela pode colocar esses aspectos aí como meta, né? A TENEPS, atingir a TENEPS, iniciar a TENEPS daqui a alguns meses, daqui a um ano, né? Ou mesmo após a maratona, se a pessoa só estiver precisando melhorar a questão do estofo energético, enfim, entre outras coisas mais. Então, assim, isso aqui são apenas sugestões para que você tenha um propósito com a maratona e não fique participando da maratona só por participar, porque é muito fácil se desconectar, já que acaba que no dia a dia, na correria, com o trabalho, a gente acaba sem algo fixador, mantenedor da nossa pensanidade, do nosso foco, a gente acaba se desconectando dessa oportunidade que é a maratona. Ora, essa maratona não acontece há 2 anos, gente. Então, a gente não sabe quando vai acontecer novamente. Quem já participou de maratona do EV sabe que é um grande otimizador. Então, por que não criar recursos para otimizar a questão da participação, né? Então, e cada meta é importante você ter uma estratégia para fazer a consecução, a materialização dessa meta, né? Então, o professor Vitor falou até das 10 metas que você pode, né, ter com o EV. Então, você pode simplesmente elencar uma daquelas metas ali, se você já trabalha com EV, e atingir, colocar estratégia para chegar nessas metas que você traçar, seja nas metas que foram propostas. Tá? Esses slides vão ser compartilhados no Google Classroom de vocês, então vocês vão ter acesso novamente àquelas como chama?
As 10 fases, isso. As 10 fases. Então, você pode elencar uma das fases, você não tem nenhuma meta assim específica. Pode simplesmente pegar uma dessas fases, você vê, por exemplo, você no autodiagnóstico que você fizer naquela planilha que você preencher, você vai conseguir se situar em uma daquelas fases ali, né? Ao identificar a fase que você está no presente, você coloca a seguinte que você quer alcançar como meta. Então, já começa aí. Mas como é que você vai chegar, né? A maratona é uma estratégia por si só, mas no seu dia a dia, dentro da sua rotina, o que você pode implementar para que aquela meta ela seja atingida, né? Outro próximo slide, Vitor, por favor. Agora, alguns aspectos que vão favorecer um engajamento maior com o Holopensene, por exemplo, a leitura de artigos, verbetes, ligadas à temática de energossomatologia, porque você vai preencher o seu espaço mental com essa temática que está ligada à maratona, naturalmente, né? E, obviamente, que isso é oportunidade de você fazer link com os próprios amparadores extrafísicos especializados no desenvolvimento energético, onde você vai ter insights, vai ter ideias. Então, quando você tiver elencar leituras de livros, verbetes, artigos, por exemplo, ligados à temática, fica com um papel ao lado, ou um computador para fazer os registros dos insights que vierem. E, principalmente, enquanto você estiver lendo, eventualmente para a leitura, para instalar o EV, né, para você ticar lá na planilha mais duas ou três EVs que você que vão participar da planilha, né? Outra coisa que é interessante, a comunicação entre colegas que participam da maratona mais próximos. Por exemplo, eu e a professora Estela, nós somos super amigos, irmãos de outras vidas, né, professora Estela? Então, a gente, por exemplo, a gente vai se incentivar o tempo todo. A gente tem, inclusive, uma figurinha, a gente vai tentar mandar, não sei se no Telegram pode mandar figurinha, acho que não pode não, né? No Telegram não tem figurinha. Mas quem tiver um amigo próximo, né, tiver participando da maratona, e tiver o WhatsApp, por exemplo, manda a figurinha do EV. Tem uma figurinha aí rodando do EV, não sei se vocês já têm. Quem é voluntário certamente tem, tá? Então, compartilha a figurinha do EV, uma forma de lembrar a pessoa, né? Sei lá, tá no meio do dia lá, vou mandar para a professora Estela a figurinha do EV. E aquilo ali vai ser um motivador para a professora Estela, de repente, instalar o EV, né? E vice-versa, ela vai mandar para mim. Ou manda, sei lá, perguntas, né? E aí, como é que está sendo? Conseguiu fazer quantas vezes até agora? Tá sendo fácil? Está tendo dificuldades? Entendeu? Então, começa a ter esse tipo de interação que vai também favorecer a questão do desassédio de um e do outro, tá? Então, essa é uma estratégia. Outra coisa, participação dos encontros semanais da maratona, das qualificações dos maratonistas. Gente, esse é o nosso encontro geral. Como a gente está tendo aqui agora, toda semana, todo sábado vai ter esse encontro durante os 31 dias, né? São mais 3 encontros, né? Onde vocês vão ter oportunidade de exatamente se integrar, tirar dúvidas, aprofundar, enfim, fazer a qualificação do maratonista, tá? É importante vocês já deixarem agendado, colocar lá na agenda de vocês para vocês não faltarem, para priorizar esses encontros semanais, tá? Outra coisa, programar para fazer as planilhas. Nem que vocês tenham que imprimir as planilhas já dos 31 dias, ou, de repente, já deixar no PDF, eu não sei. Eu acho que muita gente vai acabar imprimindo as planilhas, né? Deixa impresso e já deixa, assim, já coloca a data direitinho de cada uma das planilhas, de cada dia, né? Para você poder realmente profissionalizar esse trabalho de acompanhamento, de autoacompanhamento, né? Próximo, por favor, Vitor. E aí, como é que eu faço, Felipe, para poder lembrar? Porque às vezes na corre no dia a dia eu esqueço, sabe? Eu mesmo lá no meu trabalho, sabe? Eu não consigo, todo mundo me chamando, eu trabalho com pessoas, e aí fica difícil. Uma das estratégias que vocês podem adotar é colocar um despertador recorrente do celular
ou no smartwatch, para quem tem aquele reloginho que está conectado com o celular. Então, você pode fazer isso, colocar distribuído 20 vezes ao dia, tá? Já para hoje, para já deixar os alarmes separados, para poder bipar na hora que vocês forem fazer o EV, tá? Outra coisa que vocês podem adotar em vez do alarme é o calendário Google, quem sabe mexer com o sistema Google, tá? Ou mesmo o calendário da Apple, para quem tem MacBook, tá? Com esse lembrete de fazer o EV. Outra coisa, quem usa agenda de papel, agenda de papel convencional mesmo, você pega durante os 31 dias da maratona, já coloca uma etiqueta ou escreve grandão lá no topo da agenda, escrito assim, EV. Porque se você pega a agenda para ver toda hora, seus compromissos, praticar, se você tem um checklist que você coloca na tua agenda e você vai ticando as coisas as tarefas que você vai executando, você toda hora vai bater de olho ali no EV, na tua agenda, que vai ser a oportunidade de você lembrar de fazer o EV. Tá? Outra coisa é colocar na tela de trabalho e no descanso de tela um EV grandão. Para quando o computador parar, tipo assim, você saiu, foi ao banheiro e quando voltou, tá lá no descanso de tela, né? Tá lá o EV sambando para lá e para cá. E você, quando volta, aí você lembra de fazer o EV. Tá? E também imprimir pôster. Você literalmente pegar o Word ou usar qualquer, enfim, Photoshop, ou fazer uma coisa assim bem legal do EV, né? Grande, imprime e coloca no seu ambiente de casa, do trabalho, se for possível. Tá? Para quem tem Android, você tem disponível o aplicativo do EV, e dentro do aplicativo do EV, se eu não estou enganado, e vocês me corrigem aí, tá? Tem o lembrete. Você consegue programar para o próprio aplicativo fazer o celular bipar e aparecer o banner quando você você tiver programado para fazer o EV, os 20 EVs, tá? Acho que é basicamente isso. E outras ideias a gente vai colocando no grupo, vai compartilhando no grupo para vocês poderem aproveitar, né, mais assim, as otimizações, tá? E realmente estar engajado na maratona. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Valeu, professor Felipe. Obrigado. Então, acabou nossa apresentação. Vou interromper aqui o compartilhamento. Temos tempo para pergunta, Vitor? Tem alguma pergunta muito importante? Que agora eu ia passar para o... O pessoal está perguntando quanto tempo devem manter o EV instalado a cada tentativa. Pessoal, o que é a ideia? Você fazer 20 vezes ao longo do dia. É claro que vai ter que ser uma coisa um pouco objetiva, né? Então, você vai fazer, eu diria para fazer pelo menos por uns 2 minutos, né? Principalmente para quem ainda não tem uma facilidade maior. Então, você separar um tempo, pelo menos tentar fazer, sabe? Umas 20, 30 vezes. Às vezes, só até a pessoa se acalmar, parar, ficar com o corpo parado, ali já vai uns 30 segundos, até ela se acalmar, 1 minuto e tal. E aí, você começa a acumular as energias, aí vai descendo, vai subindo, então você precisa ali uns 5 minutos, talvez, 2, 3, 5 minutos. Se você só puder uns 3, pelo menos uns 3, né? Se puder uns 5, melhor. E daí, quem puder mais, né, obviamente fica mais fácil, né? E eu acho interessante também, e é algo que eu vejo que funciona, é a pessoa separar um horário do dia para fazer pelo menos uns 20, 25 minutos, né? Dela se recosta, por exemplo, pode se recostar, né, no leito, enfim, e ali sim relaxar mais, né, no local silencioso, e aí sim mexer mais com as energias, tentar se desenvolver, aumentar a sua sensibilidade ali para também no dia a dia render mais, né, ter mais competência. Você pode usar essas duas técnicas. Agora, fazer ali assim, por exemplo, 5, 10, 15 segundos, só tentou subir e descer, aí acho que é pouco, tá? Eu diria ali pelo menos uns 3, 4, 5 minutos para cada tentativa. Mas se você pode menos, faça como você puder, né? Vitor, e qual o mínimo de intervalo entre os EVs? A princípio, não tem necessariamente um mínimo de intervalos, né? O que vai te limitar mais é a tua agenda, né? O que a gente fala é o seguinte, você acordou, acorda, veja, como você está? Você está bem? Como é que está em termos de energia? Aí você faz um estado vibracional e veja
para você sair para a sua atividade, para o seu dia, sabendo como você está. Aí, na próxima interação que você fizer, por exemplo, você vai perceber melhor aquela interação em termos de energia e, em seguida, você faz novamente um estado vibracional, até para ver qual foi o saldo dessa interação, se houve assimilações, e para ver novamente como você está. O que não é interessante é você passar o dia inteiro sem fazer o EV, chegar lá no final e querer fazer de novo. Aí você já manteve, provavelmente, várias assimilações ao longo de todo o dia. Então, mais ou menos isso, que é essa lógica que eu aplicaria. Ok? Então tá. Pessoal, dúvidas quanto à maratona, qualquer coisa, botem no chat, botem nos nossos grupos. Agora nós vamos passar então para o professor Ailton e também podem passar as dúvidas para eles sobre o EV e tudo mais, tá bom? Aí vai do professor. Qualquer coisa, temos aí pelo menos mais uns 20 minutos, eu diria. A gente não teve os 10 primeiros, né? Então poderíamos levar um pouquinho mais. Contigo, professor. Boa noite, tudo bem, pessoal? Primeiro, dar os parabéns a essa equipe que está centrando aí essa maratona, dar os parabéns a todos que estão inscritos para esse desafio aqui no Intrafísico, que ainda é um desafio para todos nós, a questão do estado vibracional, do trabalho com as energias. E, posto isso, vamos aqui pensar, né, positivamente como lidar com esse processo de instalar o estado vibracional. Às vezes a gente coloca a barreira no parapsiquismo, a gente coloca a barreira na questão de lembrar do tempo, e eu vi que tem, sim, foi colocado várias situações, várias técnicas e várias maneiras de começar a usar o estado vibracional. Eu vi que tem a questão da preocupação com a ansiedade. Uma das coisas que a ansiedade impacta no estado vibracional é a pessoa querer chegar no estado vibracional antes de está circulando as energias, de estar percebendo, ou então começou a circular, já quer estar em estado vibracional. Então, assim, a questão da paciência, da construção, o estado vibracional, até o dominado, né, no final da maratona, todos aqui totalmente dominando aí, nesse nível atual, o estado vibracional, ele pode alterar com a mudança de cenário, com uma mudança num contexto familiar, num contexto de amizade, com a mudança da pressão que a pessoa está passando naquele momento, uma mudança de emprego. Então, muitas vezes, a capacidade da pessoa precisa ser reforçada. Então, é muito importante aí a gente saber que não é uma conquista forever. A vontade de fazer, a atitude de instalar, a vontade de continuar a se pesquisar através do estado vibracional, sim, é forever, né, para sempre. Agora, a questão do estado vibracional, ele altera de ambiente para ambiente. Pela questão da dispersividade, né? O total é em todos os lugares, em todas as condições. E é esse o objetivo, é onde nós queremos chegar. Instalar e dominar as energias até tê-las como segunda natureza, né, que é o caso aí do ser desperto, daquele que já não passa por muita influência de informações e de energias externas, de consciências não físicas e físicas também, através do uso das energias como segunda natureza e um baita entendimento de tudo que isso desencadeia. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Isso começa na nossa atitude, de não desistir. Porque a energia, a gente tem muitas facetas, e uma das facetas ela é bem no processo emocional. E trabalhar com as energias, ela melhora alguma coisa, né? A gente começa a ficar mais lúcido, mais ativo, mais atilado, e aí começa a perceber algumas coisas. Então a pessoa precisa olhar para o processo da autopesquisa e ver a importância. Aproveitar que está fazendo o estado vibracional, começar a pensar lá, está no trabalho. Então, o relógio deu aquela vibrada, então o descanso de tela, como o Felipe Portilho colocou, ou seja, a pessoa simplesmente se lembrou e ela instalou o estado vibracional. Então, o objetivo, né, o foco é o estado vibracional. Uma vez instalado, é perceber depois também o entorno, né, o que aconteceu, melhorou, piorou, como é que eu trabalhei essas energias. Porque às vezes a gente se bloqueia, não percebo, então, o parapsiquismo. O parapsiquismo ele começa na autopermissão.
o estado vibracional também. Então, para eu auto-permitir, eu preciso ver que algumas coisas podem surgir decorrente do estado vibracional. É uma questão clássica lá de sala de aula. É quando a gente está num curso presencial, né, tirando aqui o online, vamos voltar ou vamos para frente aqui, na época do presencial, e aí a gente começa a trabalhar naquele curso que tem a parte teórica e a parte prática, e a pessoa começa lá a perceber ou a instalar esse estado vibracional, e aí, antes de terminar o curso, aquelas 20 aulas, aquelas 50 horas, ela acaba abordando o professor e falando assim, olha, eu vou parar aí de fazer esse trabalho com as energias, porque eu comecei a ver um monte de coisa lá em casa, comecei a ver vulto, comecei a ver algumas coisas, perceber uma dimensão energética que eu não percebia, aí aparecem consciências, e isso eu estou trabalhando aqui e tem aparecido muita coisa lá em casa, eu não queria que aparecesse mais. Então eu vou parar de trabalhar a energia para ver se isso tudo, né, desaparece. Aí a gente vai, de forma muito assistencial, com muito acolhimento, explicar para a pessoa que todo aquele cenário sempre existiu. O fato dele trabalhar a energia apenas descortinou aquele cenário que ele convivia dentro do ambiente dele, da casa dele, ou do ambiente do trabalho. Então é nisso que, às vezes, a gente meio que é intencional, mas é meio que subconsciente, a gente acaba, não, eu não consigo instalar o estado vibracional. É um dos bloqueadores. É a gente se preocupar com a mudança que isso traz no entorno, porque muda a sua energia, muda, mexe no holossoma, em todos os veículos, e muda a maneira de você começar a perceber o seu dia a dia pela lucidez maior, pelo trabalho das energias, pelos desbloqueios que o estado vibracional traz. Então, assim, a sugestão aqui é trazer isso para o nível da atitude e não parar por qualquer motivo. A pessoa, por exemplo, pega uma maratona dessa, vamos até o fim, né? Vai insistindo até o fim, anota o que puder, traz dúvidas para debate, né? Sem problemas. Mas a pessoa precisar tentar, e eu tentar se combinar com... São várias pessoas inscritas, né? Assim, vou até o fim, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fazer o nosso trabalho de pesquisador. Tem todo um apoio, pessoas técnicas que estudaram, tem até autores de livros sobre o tema. Então, enfim, o EV é uma coisa que a gente precisa dominar, né? E fazendo assim, o autodesassédio das ideias e cada vez mais melhorando a qualidade do EV e começando a impulsionar as mudanças necessárias ou os objetivos, como foram traçados aqui. Qual é o objetivo? Só tem o objetivo de fazer internet, tem o objetivo de ir para a docência, tem o objetivo de melhorar o ambiente da casa dela, enfim. Ela começa a coletar informações sobre essa questão. Agora, lembrando, né, às vezes o EV ele age como uma vassoura, né, se a gente pode fazer aqui essa metáfora, né? Você começa a varrer um lugar que tem poeira, a poeira sobe, né? Então, depois, se ele deixa tudo limpinho, o ambiente muda. Então, o EV ele é um pouco análogo a essa questão, análogo também à obra, né? Uma obra em casa, por exemplo, com as pessoas morando dentro. Antes de melhorar, costuma piorar, né? Depois que ficar pronto, é que a obra fica boa. Então, o estado vibracional, ele vai dando essa autoconfiança aos poucos. Ele vai ajudando nesse autodesenvolvimento sustentável do parapsiquismo, das ações da pessoa. Ele vai alinhando mais o mental soma com a realidade daquilo que a pessoa faz. Ele não elimina o psicossoma, mas ele ajuda a dissolver um pouco dessa pressão que fica nas emoções, inclusive a geradora de ansiedade. Então, o estado vibracional, mexer com a energia, começa a mexer com a vida da pessoa, mexer com as ideias. E aí a gente começa a perguntar, o que você vai fazer com as ideias? O que você vai fazer com... Né? Porque cada coisa vai puxando a outra. Então, o estado vibracional é a chave, o princípio do início, do começo, da vontade pessoal em começar a adentrar o universo do intermissivo, o universo do que a pessoa veio fazer aqui, o universo do que é o prioritário.
Então, o estado vibracional ele vem sustentar, ele sustenta a reciclagem, ele sustenta a mudança, ele ajuda em todos os aspectos da consciência, né, da consciência intrafísica, na questão do objetivo, de onde ela quer chegar. Então, assim, a ideia que eu quero trazer aqui é da insistência mesmo, da força, da vontade, daquela primeira força da consciência lá, que é a vontade. A segunda é a intenção, né? Onde você vai com você vê, o que você quer fazer, onde que você quer chegar, quais os objetivos em curtíssimo prazo, médio prazo, durante a maratona. O que você quer fazer com esse EV? Então, assim, a pessoa ter isso e fazer as comparações diárias entre o EV e aquilo que está acontecendo com ela, pode dar, assim, uma autoconfiança muito bacana, no sentido de reforçar até a importância de estar instalando o estado vibracional o tempo todo. E assim, não tenho a menor dúvida que muitas pessoas aqui vão passar de 20 EVs por dia. Porque se ela chegar no nível de importância que tem, trabalhar com as energias para manter o equilíbrio dela no dia a dia, ela vai fazer muito mais do que isso. O que é bom para ela, ela não vai parar de fazer. Então, eu fico pensando assim, minha área é gestão, né? Eu trabalho com gestão de saúde. Um dia eu estava olhando ali uma máquina dentro do laboratório de bioquímica, né, de teste de sangue. Então, os técnicos lá do laboratório botam lá o vidrinho com sangue, aí entra aquela agulhinha, começa a trabalhar ali o tempo todo. Volta e meia tem que parar a máquina, peraí, tem que passar aqui um líquido de controle para poder fazer a calibragem do equipamento. Por quê? De tanto ele fazer aquelas leituras, ele se perde. Então, ele se perde, bota lá o líquido de controle, ele, opa, o padrão é aqui, então agora eu já consigo voltar a medir a diferença do sangue. Então, para ele não se perder, se faz o controle profilático. Aí eu falei, nossa, até a máquina precisa lá de fazer a profilaxia, de fazer... ela tem um trabalho que coloca ela de novo dentro do eixo. Né? Então, nós temos o estado vibracional, que é exatamente para isso, para não sair desse eixo. Então, para manter a gente ali fazendo todas as identificações entre o que está acontecendo, o que não está, qual é a relação com você, como é que aquilo está funcionando, e toda essa interação entre pessoas e ambientes com EV, ela é muito mais frutífera. Porque a pessoa entende antes. As energias, quando elas se sutilizam, elas chegam antes. Por isso que o pessoal falou aí de sinalética, falou um monte de coisa aí em algumas coisas. Por quê? Porque a energia chega antes. Então, quem faz EV de forma profilática, as coisas chegam para a pessoa antes do tempo. Ela está atilada, ela toma as atitudes antes de ser impactadas aí de surpresa. Como dizia o professor Valdo, quem fica de bobeira na praça, vem o jacaré e abraça. E o EV é aquele que deixa a gente mais lúcido para que a gente fique atilado em tudo que está acontecendo ao nosso redor. E, além disso, trazendo a questão do Pensene. Então, nós temos lá o PEN, que na minha pesquisa, né, o PEN ele é um gerador de realidade. Ele se gera essa realidade através de quê? Através das nossas energias. Então, o caminho mais curto entre o que eu faço de projetos, o que eu tenho de objetivos pessoais e grupais, né, entre o que eu penso e o que eu faço, é o domínio energético. É você entender o processo das energias, é você alinhar o seu holossoma para que suas emoções não impactam de tal forma que filtrem, barrem tudo que você está planejando, pensando, gerando no pensamento e as suas energias saindo adequadamente, alinhado com o que você está pensando. Passando aí pelo psicossoma e chegando na prática, aquilo que você faz está mais alinhado com aquilo que você está gerando de pensamento. Então, o Pensene é ação, é prático, né? O que você pensa gera um sentimento e gera uma energia. Então, o Pensene, ele é um gerador de realidade. Agora, para materializar essa realidade aqui, nessa dimensão intrafísica, o estado vibracional a energia é o caminho. Então, o link do ser desperto, o maior link que ele tem é mental soma e energossoma.
Então, ele é direto, ele está ali com as energias dele funcionando dentro do que ele está utilizando de mental soma. Então, essa questão desse link, a gente começa a desenvolver com o estado vibracional. Outra sugestão que eu queria dar é em relação à técnica. Como a gente trabalhar o estado vibracional, principalmente agora, no começo da maratona. Começou lá, 0,1. Acho que o Vitor falou uma coisa muito interessante, que é a questão daquele tempo. Pega pelo menos uma vez por dia, bota aquele tempinho de 20, 25 minutos, que é para a pessoa fazer um EV de uma forma mais tranquila. E aquilo também, ela utilizar como aquele estado padrão daquele dia. Não, esse EV aqui vai ser o que eu vou fixar aqui na minha mente, e é a minha meta do dia, é chegar nesse nível do EV mais tranquilo que eu fiz, de uma forma mais otimizada, né? Porque o tempo não vai parar para a gente fazer EV, ele não tem contraindicação, é para fazer em qualquer momento, em qualquer ambiente. Então, o tempo não vai parar, a necessidade vem, e a pessoa trabalha a energia dela, dividindo a atenção com aquilo que ela está fazendo. Esse é o ideal para a gente sempre. Né? E aí, para iniciar isso daí, o que eu vejo assim, nas dinâmicas, em alguns lugares que a gente trabalha energia, às vezes eu chego para dar uma dinâmica, enfim, o pessoal acha que a gente vai entrar numa técnica que o EV que o campo vai ajudar. Não, a gente faz as coisas bem devagar, muito lentamente. Então, energia para da cabeça, energia descendo até os pés. Por quê? Quanto mais lucidez nós conseguimos ter nas manobras energéticas, a percepção está ativo, está fazendo essa circulação, não está terceirizando isso para outrem, que é muito comum, a gente dá aquele input, aí até se o EV acelera, peraí, acelerou sozinho? Eu estou dando comando? Então a pessoa tem um pouquinho dessa questão de que ela pode assumir. Energia, onde a gente bota a atenção aqui no corpo, a energia vai. Né? Botei a atenção no alto da cabeça, a energia vai para o alto da cabeça. Então a pessoa vai descendo e trabalhando isso devagar, mesmo que não esteja sentindo nesses primeiros momentos. É a insistência em continuar circulando que vai melhorando a percepção. E volta e meia, eu até hoje faço isso regularmente, parar e fazer uma circulação lenta. Mesmo que eu já tenha uma condição de instalar o EV de uma forma mais otimizada. Mas aí eu falo, será que eu não estou passando, posso perceber alguma coisa aqui no corpo físico, nas minhas energias, nas minhas emoções que ficam mal paradas? E se eu fizer uma circulação leve aqui, eu consigo perceber melhor? Enfim, ou algum bloqueio que eu não esteja muito atento e esteja passando batido. Então, volta e meia, eu faço igual a máquina do laboratório lá, eu faço um EV padrão, aquele que eu calma, para, respira e vamos devagar. Devagar na cabeça, vai até a sola dos pés, segura a energia ali, sobe devagar a cabeça, segura, desce de novo. Então vai, aí eu vou aumentando, aumentando, aumentando e deixando o estado vibracional vir naturalmente. Então, assim, tirando a mente daquele automático, do automático, que dependendo da carga energética, das assimilações do dia a dia, muda todo o processo do estado vibracional. Então, de vez em quando, pensar, colocar essa questão de desassimilar, de estar trabalhando mais solo com as suas próprias energias, de ter essa responsabilidade. Então, são muitas coisas aí que a gente pode começar a derivar desse simples trabalho de estado vibracional. Né? A pessoa ficar mais atilada, mais lúcida para o dia a dia, manter o padrão da energia dela, manter o foco naquilo que ela está fazendo. Às vezes, o contexto, o cenário, seja no trabalho, seja no voluntariado, seja na família, fica todo adverso, né? Parece que tem momentos que você está colocando uma situação que é nova, às vezes, para as pessoas. Ou então não saiu, não chegou, a energia não chegou. E o estado vibracional, ele mexe com a nossa comunicação. O parapsiquismo é uma forma de comunicação. E o estado vibracional, ele reforça nossas ideias. Ele facilita essa comunicação. Quando você fica mais firme, mais atilado com a sua realidade consciencial, com a sua força daquilo que você está pensando.
Quanto mais a pessoa trabalha energia, mais ela consegue comunicar, mais as pessoas escutam aquilo que ela está falando, porque ela tem mais energia naquilo que ela faz. Então, o estado vibracional ele vem corroborar a nossa realidade consciencial aqui no intrafísico. Então, Vitor, aí o horário já deu, não sei se vocês vão um pouco a mais, se tem alguma questão aí que a gente possa estar ajudando. Que eu quero desejar aí uma ótima maratona para todos nós, dizer que eu também me inscrevi na maratona, vou fazer aqui, reforçar a autopesquisa. Sim, tá tranquilo. Obrigadão aí pela apresentação, pela participação. E eu acho que também não vamos puxar muito o horário, mas eu só queria agradecer em nome da equipe, né, a todos, né, que participaram, que vieram, enfim, alguns entraram e saíram, mas teve um bom público, né, eu vi que responderam os formulários. E também, pessoal, é bem normal que tenham-se muita dúvida sobre o estado vibracional, é bem normal que você começa a mexer com isso e vai ter inúmeras dúvidas, né? Então, eu peço para vocês que peguem, anotem todas essas dúvidas e tragam os próximos eventos que vão ser voltados exatamente para isso, para poder esgotar, digamos, o máximo de dúvidas possíveis. E, obviamente, que a gente vai estar compartilhando, cada professor vai estar compartilhando dentro da sua experiência uma resposta na tentativa de ajudar. Vocês têm que sempre manter também uma boa criticidade nas respostas que a gente está dando, né? Avaliem, façam um filtro de vocês, mas nós vamos nos esforçar para tentar tirar todas as dúvidas de vocês ao longo das próximas 3 apresentações. Eu vi que teve bastante dúvida sobre o EV mesmo, sobre as práticas, etc. Faz parte do processo. Tá, pessoal. Vou agradecer aí. Não sei se a equipe quer falar alguma coisa também. Tudo certo? Josélia? Tudo certo. Desejamos boa noite a todos. Estamos no grupo do Telegram, caso vocês tenham mais alguma dúvida, tá bem? Quem não conseguir acessar o Class 1, só falar com a gente também pelo Telegram. Tá ok? Boa noite a todos.